paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, lá no capítulo 3, a partir do versículo 9. Enquanto os irmãos procuram, quero externar a Deus a minha gratidão por mais um dia estar na presença de Deus, desta feita, conhecendo a Assembleia de Deus aqui no Chetás. A gente muito ouvia falar, eu estou igual o Jó aqui, muito eu ouvia falar, agora os meus olhos podem ver, Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja que aqui está. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Vanildo, juntamente com a irmã Josi. Que Deus abençoe, amém. Os irmãos, eles têm coragem de nos chamar para pregar a palavra, e sempre quando dá essa coragem neles, a gente vem. Irmãos, eu me sinto aqui nesta noite, sem demagogia, o menor da casa, o Davizinho, Quando eu cheguei aqui, vi tantos homens de Deus aqui no altar, pastores, presidentes, que alegria. Mas eu senti uma leveza tão grande, pastor, nesse púlpito, com muita vontade, e muito feliz de rever meu amigo ali, o Milton. Ele conhece eu mais tempo, ele me conhece mais tempo do que eu conheço ele, Porque você me viu crescer, Milton? Quero louvar a Deus pela vida do Milton. A esposa, a irmã Celi, cadê a irmã Celi? Olha lá, rapaz, a irmã Celi não mudou nada, Milton. Você mudou um pouquinho, Glória a Deus, a irmã Celi. Aquela moça, filha? Meu Jesus amado, olha aí. São amigos nossos de muitos anos, congregamos juntos na Assembleia de Deus em Jussara. Amigo nosso, amigo da nossa família. Irmãos, são tantos irmãos. Eu vi aqui o irmão Diego, que congregou conosco ali em Pérola, quando a gente dirigia a subcongregação. Glória a Deus, que é feliz em te ver, meu irmão. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da minha família que está aqui, minha esposa que sempre me acompanha, minha sogra. E eu sou crente, eu trago a sogra junto, porque a sogra dá glória a Deus enquanto a gente prega, E eu acho, pastor Vanildo, que ela está numa campanha de oração, porque as minhas agendas ultimamente só tem sido de Moarama para cá. Eles são de Francisco Alves. Eu estou achando que ela tem algum mistério com Deus aí, para ela poder ver a filha dela, Mas eu quero louvar a Deus por todos, meus irmãos. Ao nosso pastor presidente ali de Claudenor, pastor de Tuneiras do Oeste, Deus abençoe. E você veio para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos? Amém. Juízes 3:9 diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que lhe parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. Diga-se comigo, a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar, glorificando a Deus pela palavra que é digna de toda a nossa aceitação. Louvar a Deus também pelo líder deste grupo de varões, irmão José, Deus abençoe, o irmão José. Ele ligou para a gente, disse que o nosso lugarzinho estaria reservado, e eu fiquei rondando quando eu cheguei aqui, irmão. Eu não sabia que era para parar em cima da calçada, me perdoa. Eu vi os cones em cima da calçada, Mas Deus abençoe, muito obrigado, irmãos. Os irmãos que saem para pregar sabem,
né, Milton? Que quando a gente tem essa recepção, a gente se sente abraçado, né? Eu quero louvar a Deus por toda essa liberdade que os irmãos estão nos dando aqui para fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, o dia que o pastor Vanildo ligou para mim trazer uma palavra, eu ainda sou daquela safra que aprendi junto com o Milton, que para a gente vir pregar, a gente tem que não pregar aquilo que nós queremos, mas pregar aquilo que o Espírito Santo revela aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E eu fui para a oração e o Espírito Santo de Deus me revelou uma palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos. Haja visto que nós estamos neste 11º, né, culto de ação de graça desse grupo de varões. E eu confesso para os irmãos que o Espírito de Deus me fez olhar para o nome deste grupo: Soldados da Última Hora. E Deus, Ele ministrou algo muito forte em meu coração. Meu filho, diga para a minha igreja que nesta última hora eu estou levantando uma geração de soldados para o meu reino. Eu não vou dizer para você dar glória, eu vou dizer para você entender. Deus falou comigo que nesta última hora Ele está levantando uma geração de soldados para o reino dEle. Eu não sei se você crê nesta palavra, mas Deus esta noite Ele está passando por revista através do Santo Espírito, e Ele está olhando para um coração que está disposto a ser usado na mão dEle como um libertador nessa Umuarama. Ah, meus irmãos, eu sinto liberdade em Deus. Levanta a tua mão para o céu. Deus vai fazer de você um libertador dentro desta cidade, dentro desse estado, dentro da sua família e também desta nação. Se você crê, dá um glória ao nome dEle, pois Ele está aqui esta noite. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Juízes, o período dos juízes é um período histórico e marcante para Israel, onde ali iria ser a transição da teocracia, Deus sendo rei do povo, para a monarquia. O período dos juízes, para os bons leitores e amantes das Sagradas Escrituras bem sabem, que ele começa após Josué e os anciãos terem morrido, e o povo de Israel, então, pela morte dos seus líderes, ter se entregado a uma profunda apostasia. E a Bíblia vai dizer que como Deus, Ele sempre gosta de tratar o seu povo, como Deus, Ele tem um povo na terra e Ele cuida desse povo, Deus, Ele não deixa aqueles que é seu viver em uma vida dissoluta. E é por isso que o livro de Juízes, se os irmãos forem ler, ele segue um tipo de uma cronologia, que significa que, se a gente pode resumi-la, a gente traria uma cronologia de Deus ouviu o clamor do povo, Deus levanta um libertador, o libertador é usado na mão de Deus, livra o povo da servidão do inimigo, o povo vive em paz enquanto o libertador está vivo, mas quando o libertador morre, o povo volta à apostasia. E isso é dentre todo o livro de Juízes. Todo o livro de Juízes, ela traz esta cronologia, é tipo uma história repetitiva. Mas quando eu estudava este texto, o Espírito Santo testificava ao meu espírito, eu via a graça de Deus dentro deste livro. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos dá aquilo que não merecemos. E o povo sempre pecava, não merecia graça, mas sempre quando clamava, Deus estava pronto para atender o clamor do povo. Porque a graça, eu sinto Deus aqui, a graça e a misericórdia de Deus está nos revelada desde Gênesis até Apocalipse na Bíblia. E eu digo para ti, a graça de Deus está revelada no dia de hoje aqui neste lugar. A graça de Deus está revelada no dia de hoje aqui na Assembleia de Deus, o Chetasa em Umuarama. A misericórdia e a graça
merecemos ser consumidos, mas a misericórdia entra e fala: não vou deixar ser consumido. E graça é diferente. Por quê? Se misericórdia impede aquilo que nós merecemos, a graça é diferente. Ela nos dá aquilo que nós não merecemos. Glória a Deus. A graça e a misericórdia de Deus te acompanha. Como acompanhou aquele povo? A Bíblia vai dizer que depois que Josué morre, um povo da Mesopotâmia começa a subjugar a nação. Vive ali períodos terríveis. Só que quando o povo decide clamar, olha só como é simples. Tantas lutas que as pessoas insistem vivendo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, por falta apenas de clamor. Por quê? Porque quando você dobra o teu joelho e clama a Deus, Ele começa a mover os céus e a terra em nosso favor. O povo pecando, só que de repente eles: opa, até quando? Até quando a gente vai viver assim? E Deus, Ele está pronto a levantar uma geração de libertadores. E atrás dessa geração de libertadores vem uma geração inconformada, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa geração clama: Deus, pela sua misericórdia e sua graça, ouve o clamor. Envia, enche Otiniel, o juiz perfeito. Enche Otiniel cheio de Deus, livra o povo da mão do rei da Mesopotâmia. E o povo então tem 40 anos de paz. Era para eles seguir o embalo, era para eles não voltar a apostasia. Mas o ser humano é difícil, só Deus não gosta de crente. O ser humano é complicado. Quando eles morrem, Otiniel morre e o povo volta a pecar. E aí, neste pecado que o povo estava, se a gente for se aprofundar um pouco dentro de uma historicidade, se a gente for se aprofundar um pouco dentro do contexto da época, o povo, alguns eruditos da palavra de Deus dizem que aquele povo começou, quando Otiniel morre, começou a adorar a fertilidade da terra e não a entregar o que era de Deus. E Deus levanta um rei que é a cara do pecado do povo. Eglon, um rei moabita, aquele mesmo daquela descendência da relação incestuosa de Ló e suas filhas. Deus levanta Eglon, e Eglon vem tocando justamente naquilo que o povo estava roubando a Deus. Eglon veio apertando o povo nos tributos. Os tributos estavam muito pesados. E aí hoje as pessoas não entendem o porquê que o Brasil está vendo dessa maneira. Deus ainda não perdeu o controle. É Ele quem coloca, é Ele que tira a hora que Ele quer. Mas o porquê Ele está fazendo com que nós olhamos para nós, fazemos uma visão introspectiva e pensamos: Senhor, o porquê que eu estou recebendo essa repreensão? Será que não tem algo errado que Ele quer corrigir? Pois bem, Eglon judiou daquele povo 18 anos. 18 anos terríveis. Quem aqui já passou por prova sabe, passar por prova um mês já é difícil, um dia é difícil, um mês, misericórdia, 2 meses, meu pai amado. Agora imagina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 18 anos sofrendo. E quando Eglon toma a cidade das palmeiras, aqui é um motivo vexatório para Israel, porque a cidade das palmeiras nada mais é do que a cidade de Jericó. E os irmãos sabem aqui como que Deus deu para Israel, porque não foi mérito. Deus deu para Israel
E meus irmãos, eu escuto a voz do Espírito Santo já tem 12 anos. 12 anos. E eu pretendo nunca mais parar de escutar. E esta voz, ela está falando comigo, não é com pessoas que estão na casa delas. Deus está falando com pessoas que estão aqui dentro esta noite. Ah, mas não tem ninguém aqui. Meu Deus, até que eu saiba, não é um Deus que fala com parede. Deus é Deus com quem fala com pessoas que estão aqui. Eglon tem tomado aquilo que Deus te deu, mas hoje uma geração de libertadores vai sair daqui inconformados, dizendo: Eglon, sai da frente, aquilo que Deus me deu é meu, e eu não vendo, eu não negocio. Aquilo que Deus te deu é seu. Os seus filhos não pertencem ao diabo. A tua casa não pertence ao diabo. Não, o teu dinheiro não pertence ao diabo. Aquilo que Deus te deu é teu. Mas Eglon, por falta de vigilância do povo, conquista Jericó. E se nós olharmos nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Eglon tem se levantado por aí, pastor Vanildo, e tem aprisionado aquilo que Deus deu para a igreja, por falta de vigilância. Como assim, presbítero Marcos? Eglon tem entrado dentro das famílias. Mas família é projeto de Deus, projeto de Deus. Não, mas parece que tem uma ideia marxista falando que família é o óbvio da sociedade. Não! Pela Bíblia Sagrada, que dentro do Estatuto da Assembleia de Deus é o único meio de regra, fé e prática. Família é plano de Deus. É por isso que Deus lá no começo, lá em Gênesis, diz: bendita, não é amaldiçoada, é bendita sejam todas as famílias da terra. Por quê? É plano de Deus, é projeto de Deus. Deus deu para este privilégio para aqueles que o temem. Só que muitas vezes Eglon tem entrado dentro de muitas famílias, cirandado dentro de muitas famílias. O maior índice, pasme meus irmãos, o maior índice de divórcio, pode estudar segundo vários censos de pesquisa, o maior índice de divórcio no Brasil está no meio das igrejas evangélicas, no meio do povo de Deus. Hoje, se você for um dia para o Rio de Janeiro, você vai se deparar, se você um dia subir numa favela, você vai se deparar com irmãs do coque, do círculo de oração, orando, servindo a Deus, no mistério com Deus, mas os filhos dela vendendo droga, com um fuzil no pescoço. Eglon tem tentado entrar para tomar aquilo que Deus deu para a igreja. Filhos hoje não respeitam mais pais. Violência dentro de lares, violência, o feminismo em alta, o machismo em alta, tudo desequilibrado, o amor se esfriando. Eglon tem tentado entrar. Eglon também tem entrado na vida espiritual de muito crente. Quer ver? Sabe o que Deus te deu de presente? O batismo com o Espírito Santo. Aquele revestimento de poder que a lição nos ensinou. Vai entender? É aquele revestimento quando você aceita Jesus, você é selado. Porque o convencimento do pecado, da justiça, do juízo só pode vir através da ação do Espírito Santo. Mas quando você é batizado com poder, você é selado, mas agora é revestido de graça. E sabe o que é isso? É dom de Deus. Dom, se você for estudar um pouquinho de hebraico, você vai ver que dom é presente. É presente de Deus.
foi um presente para Israel, os dons espirituais da nossa vida, o revestimento de poder. Eu sei que já tem crente que a gente vive hoje, que eles se acostumaram com aquilo que é sagrado, se acostumam com falar em línguas estranhas, se acostumam com profetizar, se acostumam com coisas que não é para se acostumar. Até porque a Bíblia fala que nós vamos viver em novidade de vida, então todo dia tem coisa nova. E quando você vive todo dia coisa nova, você não se acostuma com aquilo que é rotineiro. Por quê? Porque a novidade de vida, todo dia tem graça nova, tem unção nova. A Bíblia vai dizer que o homem exterior ele está se corrompendo, mas o homem interior, de dia em dia, ele está se renovando. O que é isso? É o dom, é o presente. E se eu falar que tem crente que é batizado com o Espírito Santo, eu não estou para bater em ninguém aqui não, misericórdia, irmãos. Mas e se eu falar que tem crentes que é batizado com o Espírito Santo e já faz mais de um mês que não fala em língua estranha? Um mês, irmão? Já faz 2 meses que não fala em língua estranha. Já faz 1 ano que não fala em língua estranha. Você está achando que é normal? Não. Eglon entrou e aprisionou aquilo que Deus te deu. Mas essa noite Eglon vai ter que bater em retirada, irmão. Eu não sei se você está crendo nesta palavra como eu estou crendo e como eu estou pregando, mas se você já não está mais flutuando aqui na terra, mas a tua mente já alcançou uma dimensão espiritual, você sabe o que Deus está dizendo para ti. Tudo que Eglon roubou de ti vai ter que largar hoje, vai ter que soltar hoje, porque você vai sair daqui um libertador da mão de Deus. Libertador. A minha esposa sabe. Eu acho que hoje eu até tomei uma multa por falar em língua estranha. Já aconteceu com o senhor, pastor? Tinha um radarzinho em Cianorte, eu fui arrumar a suspensão do carro hoje em Cianorte hoje pela manhã. E sabe aquele radar ali no zíper? Aquele radarzinho, rapaz. Não funciona. Glória a Deus, olha o livramento. Passei, meus irmãos. Estava vindo falando com Deus, falando em mistério. Disse a norte, até Jussara, eu não sei se você valoriza isso, mas eu valorizo muito. Meus irmãos falam em mistério com meu Deus. Ei! Abra a tua boca. Eglon vai soltar a tua boca hoje. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito. Línguas vão voltar a ser faladas por ti, porque é uma graça de Deus aqui no nosso meio. E quando essa graça ela vem, ela começa a despedaçar jugo e começa a destruir os irmãos. Deus tem dado um presente para a igreja. Que presente? A promessa de Cristo, a ordem imperativa, a missão universal da igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Olha aí. Jesus disse para Pedro, eu não sei se você valoriza a promessa de Jesus, mas eu valorizo muito. Porque não foi qualquer um que disse, foi Jesus, aquele que nenhuma palavra dele cai por terra. Ele olhou para Pedro uma certa feita e ele deu um dos maiores presentes para a igreja. Que é por isso que a igreja Assembleia de Deus está aqui até hoje. Enfrentou tantas coisas, mas não deixou a chama do Espírito Santo apagar. Não deixou, como o pastor Manuel dizer, ele disse aqui, não deixou que a água fria adentrasse dentro da igreja. Sabe por quê? Estamos debaixo de uma promessa, de uma ordem imperativa de Jesus. Tu és Pedro, sou. Então percebe essa pedra edificar em minha igreja. E quer ver a promessa aí? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É um presente. Jesus já está dizendo para minha verdadeira igreja: levanta
segue avançando, segue avançando, segue avançando, segue avançando. As portas do inferno não prevalecerão. Só pode prevalecer se alguém estiver andando. É o que Jesus está dizendo. A igreja continua caminhando, 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 e as portas que Eglon coloca para fechar não prevalecem. Mas agora eu te faço uma pergunta. Dentro do arrebatamento, Jesus, instantaneamente acontecerá 3 coisas. Primeira, trazendo isso dentro do contexto da igreja, o mundo vai se pedir dentro da igreja, porque infelizmente hoje está feio o negócio por aí. Aquilo que ninguém pode tocar, Deus vai tocar. Segundo, a igreja vai sair de dentro da igreja. Aqueles pensam que são igreja, cantam como igreja, tomam até ceia, mas Deus está vendo que as portas do Eglon barrou ele, porque ele deixou de ser igreja. Terceiro, a igreja, aí você vai dar glória, a igreja vai sair deste mundo a encontrar com o Senhor. 3 coisas. E para a verdadeira igreja, eu não estou falando para a igreja que é mundana, eu não estou falando para a falsa igreja, eu estou falando para a verdadeira igreja. Eglon não para. Mas você quer ver como que Eglon tem entrado em vidas de pessoas que compõem este corpo da igreja e tem barrado? Nós estamos debaixo de uma ordem imperativa, nada vai nos parar, nada vai nos deter. Jesus já disse: nenhuma porta vai ficar, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra ti. Só que Eglon tem tentado bloquear, até mesmo em alguns casos já bloqueou vidas de crentes, a missão evangelística da igreja de ganhar almas. Porque se a gente for olhar, de 12 surgiu todo esse povo que está espalhado no mundo. O que é isso? Potencial de ganhar almas. Se a gente for olhar, meu avô me conta muito esse tempo. Eu gostaria de viver, pastor, mas eu creio que nós vamos viver ainda, meu. Mas meu avô me fala de um tempo que um crente por ano ganhava 20 almas para Jesus. Eu disse para o meu vovô: tem que fazer uma estátua dessa pessoa, não para ser adorado. Uma pessoa por ano na cidade. Eu não estou falando de pregador itinerante, estou falando de crente. Você, porque a gente pode ganhar por aí muitas pessoas para Cristo, mas e na nossa cidade, quantas pessoas estamos ganhando? Quantas visitas estamos fazendo? Hoje, antigamente um ganhava 20, hoje parece que 20 não consegue ganhar um. Cada vez mais parece que os cultos de batismo estão ficando com menos pessoas, menos pessoas, menos pessoas. Por quê? Porque o infeliz do Eglon tem tentado aprisionar chamadas e ministérios, mas os olhos de Deus estão voltados para Moarama hoje. Os olhos do soberano Deus estão voltados para essa geração. E será que aqui tem um libertador que quer ser usado na mão dele? Será que aqui tem um libertador? Será que aqui tem mais algum varão? Mais algum irmão, alguma irmã, algum jovem, algum adolescente, alguma criança que quer ser usado na mão dele para libertar esta geração? Deus, Ele está à procura de libertadores para a nossa geração. Deus, Ele está na procura de missionários para a nossa geração. Deus, Ele está procurando profetas para a nossa geração. E eu já caminho para o fim. A Bíblia fala de um improvável que tinha 3 características anônimas e no momento certo foi revelado. Eude, ele era, nas entrelinhas da palavra de Deus, se você for destacar, Eude, ele era um missionário. Eude, ele era um profeta. E
E Eude, ele foi um libertador. A nação de Israel servia agora Eglon, um porco gordo, um grande javali, em algumas traduções. O homem era terrível, porque o homem simbolizava a ganância daquele povo. O povo queria tudo para eles e nada para Deus. Aí Deus levanta Eglon falando: está vendo o pecado de vocês? É desse jeito, para vocês sentirem na pele. Aí a Bíblia vai dizer que o povo está 18 anos sofrendo, pastor. E tinha alguém ainda sofrendo mais do que todos. Por quê? O remanescente. O que é o remanescente? É aquele que está vendo tudo isso, mas a chama ainda não apagou no coração dele. É aquele que está vendo a frieza tomar conta de um, tomar conta de outro, mas ainda ele está com a chama acesa dentro dele. E esse sofre mais. Sofre por quê? Porque ele quer chamar os outros para viver o que ele vive e não consegue, porque só ele está pegando fogo na presença de Deus. Esse sofre mais. Imagine comigo o cenário, meu caminho para o fim, prometo, irmãos. Eglon governando o povo. Aleluia. Todo aquele exército de Israel batendo continência para perguntar: aqui, meu Senhor, os tributos. O que o Senhor quer que nós façamos? Alguém que só se curvava para Deus, agora se curvando para Eglon. Ainda com todo aquele império que recebeu o presente de Deus nas mãos de um rei moabita. Aí de repente, no meio daquele alvoroço todo, clamores começam a subir até o trono de Deus. Até quando, Senhor? Senhor, nós estamos aqui, nós se arrependemos. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao que nós outrora éramos. Senhor, nos liberte, Senhor. Senhor, nos livre da mão de Eglon. E toda vez que nós clamamos, Deus sempre vai ouvir. E melhor do que Ele sempre ouvir, Ele sempre vai responder o nosso clamor. E Deus vai levantar um libertador chamado Eude, um homem canhoto, filho de Gerá, o benjamita. São essas as informações que nós temos dele. E quando nós temos essas informações dele, eu começo a falar: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor, na hora de abençoar, gosta de cruzar as mãos. Como o Senhor, na hora de abençoar, gosta de chamar sempre o menor, sempre o improvável, sempre aquele que está precisando de ti. Sabe por quê? Porque Eude era um acidente de percurso. Eude não era o provável, era o improvável. Mas para essa última hora, diz Deus, Deus não está procurando gente engomadinha. Deus não está procurando gente formada. Eu sou teólogo, mas eu sei que Deus não está procurando gente formada em grego, em hebraico, em aramaico, não. Deus está procurando os improváveis que se colocam na mão dele e diz: Senhor, eu vou me levantar contra Eglon e vou derrubar. Quem sabe você entrou aqui dizendo: eu jamais, Deus vai me chamar para algo. E Deus te trouxe aqui, você pensa que você veio porque você quis, não. Deus te trouxe aqui para te dizer: é você que eu quero. É você que eu quero, Eude. É você que eu quero, Eude. Olha lá, tem um irmão com a mão levantada: é você que eu quero, Eude. Ah, mas eu não sei falar. É você que eu quero. Vem mesmo sem sabendo falar. Mas eu não tenho, eu não posso. Você pode, você tem. Porque o Espírito do Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, entenda comigo quem é Eude. Eude é um canhoto na família de Benjamim. Isso, meus irmãos, é um acidente de percurso terrível. Porque os benjamitas, eles eram conhecidos como os filhos da mão direita. Os melhores atiradores de arco e flecha dentro do exército de Israel eram os da tribo de Benjamim. Observe, todos os irmãos dele saíam de manhã. Eu estou conjecturando. Jesus fez isso, irmão. Todo dia de manhã eu imaginei eu de lá. Onde vocês vão, meus irmãos? Estou indo para o exército. Meus irmãos, e eu? Não, você é canhoto. Você desonrou a família. Você não vale nada, rapaz.
e vai lá, os valentão, servir a Deus não, trabalhar para Hebron. Eles tinham a possibilidade, mas não tinham coragem. Eles tinham a posição, mas não tinham unção. Aí Deus, como eu amo Deus, meu, Ele vai no improvável. Ele vai lá com os olhos dele, como ele está aqui em Moarama hoje, vai lá dentro da casa do Benjamita Gerard. E ele está olhando, todo mundo indo e você ficando, ele está olhando. Ele está olhando as pessoas passando por você e fingindo que você nem existe. Ele está olhando, ele está olhando. Ele está olhando as pessoas, todo mundo aparentemente dando certo e você ficando para trás. Ele está olhando. E para Eude é tão difícil que Eude, ele ficou com uma função. Se você for estudar um pouquinho a história hebraica, você vai ver que Eude, ele ficou com uma função de entregar tributos, presentes ao rei. Por quê? Porque ele era alguém insignificante. Se o Senhor é rei de algum reinado, o Senhor iria deixar que a nação que você domina ela enviasse um entregador de tributo para ti que te oferecesse medo? Não. Ninguém iria fazer isso. Quanto mais ficar sozinho dentro do mesmo palácio, jamais. E isso quer dizer que eu não estou falando que a Bíblia não fala, eu estou apenas com um jeito, uma ideia, que Eude poderia ter algum tipo de deficiência na sua mão direita, mas ele criou habilidade, falou: se na direita não vai na esquerda mesmo. Canhoto. Isso fala de uma geração que para de dar desculpas a Deus e começa a agir na presença de Deus. Primeiro o Senhor faz, depois eu trabalho. Aprenda com Eude. Primeiro você trabalha. Oh, glória ao nome de Jesus. Primeiro você trabalha e no decorrer o Senhor vai fazendo na tua vida. Eude. Irmãos, todo mundo bonzinho, os irmãos dele bonzinho, mas ninguém foi capaz de matar Eglon, de tomar das mãos de Eglon aquilo que Deus deu para Israel. A trombeta de guerra de Israel havia 18 anos, estava empoeirando, cheio de guerra. Ninguém tocava. O barulho das buzinas do alto monte, que significava: estamos em guerra. 18 anos de silêncio. Aí vem o Eude. Oh, glória ao nome de Jesus. Eude, ele tem, eu tenho que correr, irmão. Eude, ele tem algumas características. Porque Eude é aquele que cresce no anonimato. Eu vou repetir, irmão. Hoje a gente vive uma corrida incansável, enjoativa, que me dá náusea, de pessoas que querem aparecer, querem ter o nome exposto, querem receber glórias, honras. Daqui um dia vão ter que colocar tapete vermelho para algumas pessoas. Mas o verdadeiro libertador que Deus ele está levantando, pastor Bruno, é aquele que amolou a sua espada mesmo sendo desprezado por todos. Eude, enquanto os irmãos iam para a batalha, sabe o que ele fazia? Palavras minhas. Ele entrava dentro do quarto, em vez de ficar se vitimizando: ai Senhor, todo mundo pode, eu não posso. Ai Senhor, pessoas que acham que calar na ilha deles, com o chororô deles, vai emocionar a Deus. Deus não quer pessoas emocionadas, Deus quer pessoas dispostas na mão dele para ser usado por ele. Deus, ele está colocando dentro de ti o inconformismo. Você vai voltar para a tua casa com outra visão. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu vou liberar para quem crê. Você vai voltar para a tua casa com outra visão. Jamais você vai correr de Eglon. Os Eglons que têm se levantado na tua vida vão cair. Eude está lá molando a espada dele, fazendo a espada dele afiada. E está lá.
esse povo vai ver. Eu vou continuar. E vai lá. Os irmãos dele saíram para a guerra, saíram para a peleja, saíram os filhos na mão direita. Mas tem alguém dentro do quarto trancado, amolando a espada no secreto. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, continua no secreto amolando a espada. O que é isso, amolar a espada, pregador? Continua orando mesmo ninguém te vendo. Continua cantando mesmo ninguém te vendo. Continua pregando mesmo ninguém te vendo. Continua estudando mesmo ninguém te vendo. Deus vai te colocar no palco para que você derrote o Eglon. E o engraçado é que quando Deus coloca Eglon no palco, não é para ele se exaltar, é para ele cumprir a missão. Porque libertador tem essa consciência, que ele cresça e que eu diminua. Um certo dia, Eglon, ele foi carregando os tributos. A espada colocou na coxa direita. E ele foi carregando o tributo, presente ao rei. Chegou até no palácio. O porquê que Eglon foi missionário, profeta e libertador? Porque Eglon ele sempre vai, e missionário ele sempre está indo. Ele é enviado. Eglon ele cumpre o chamado de um missionário, pois ele é enviado. Quando Eglon chega no palácio, Eglon grita, isso, um grito que só profeta tem: tenho um recado de Deus para ti, ó rei. Isso mostra que ele poderia não estar listado no exército de Eglon, mas no exército de Deus. Ele poderia não ter posição no exército de Edom, mas no exército de Deus, do soberano, eterno Deus. Ele diz: ó, sou mensageiro de Deus. Assim diz Deus para ti, ó rei. Glória a Deus, aleluia. Quando Eglon vê que tem uma mensagem de Deus, sabe o que Eglon faz? Sai todo mundo! Fica só nós dois aqui. Esse aleijadinho aí, esse canhotinho, não coloca medo de ninguém, rapaz. Fica só eu, uma pessoa, tanto faz como tanto fez. E Eglon, ou melhor, Eude, armada até os dentes. Aleluia. Eglon, Eude e Davi, eles parecem demais, porque ambos chegam no cenário onde Deus iria honrá-los, anônimos. Ambos chegam no cenário onde Deus iria honrá-los, não pelo que ele fez na presença dos outros, mas pelo que ele fazia no secreto. Davi, sabe como Davi chega no dia que ele derrotou Golias? É por isso que você não pode determinar seu dia. Meu dia não vai ser bom, não. Você nunca sabe quando Deus vai te exaltar. Você nunca sabe quando Deus vai te honrar. Você nunca sabe em que palco Ele vai te colocar, para que o nome dele seja glorificado. Davi chega na guerra como entregador de queijo. Ó o queijo! Ó o queijo! Cadê meu irmão? Ó o queijo! Ó o queijo! Ó o queijo! Só que de repente, aquele que foi enviado, ele ouve um incircunciso começar a desafiar, não é o povo, não é Saul, desafiar o Deus de Israel. E o que me chama a atenção é que todo libertador, ele pode não ter aparência, ele pode não ser o bambambam, mas covarde ele não é. Não! Todo libertador, ele pode não ter cursado teologia, ele pode não ter o terno da Homens S.A., ele pode não ter o terno da Tony Hyde, não, ele pode não ter um Pierre Cardin, não, mas covarde ele não é. E Deus prefere pessoas que não são, e Ele usa pessoas que não são para confundir quem são. Ó Deus usando Eude para confundir todo o povo. Aí Eude, tem uma mensagem para ti, o rei levanta. Eu imagino Eude falando assim, diz Deus. Foi com tanta força, tanta determinação, que a espada, ela se escondeu dentro de Eglon, de tanta força que Eude colocou. E sabe qual que era a missão de Eude, pastor? A minha missão não acabou. Eu já fiz o papel de missionário, eu já fiz o papel de profeta, eu comecei a fazer o papel de libertador,
Que é o quê? Derrotar Eglon. Mas agora eu preciso subir as campinas e fazer o que o libertador faz. E o que o libertador faz, presbítero Marcos? Tocar a trombeta para Israel e dizer: estamos em guerra, se prepara para conquistar aquilo que Deus nos deu. Deus está fazendo esta noite você saindo aqui tocando uma trombeta. Todo mundo que vai olhar para você vai perceber algo diferente na tua vida. Por quê? Porque a partir de hoje você sai daqui empenhado, focado no que é, presbítero Marcos? Em retomar a família que Deus te deu, em retomar o ministério que Deus te deu, em retomar os filhos que Deus te deu, em retomar a unção que Deus te deu, em retomar as línguas que Deus te deu, em retomar os dons espirituais que Deus te deu. Todo mundo sabe o que é isso. Quem que é um louco, desvairado, maluco, que está tocando trombeta? Quem que é? Quando todos saem para lá, não pode ser. Eude, aquele que não tinha jeito. Pera lá, ele nem sabia pregar e agora está ganhando toda a casa dele para Jesus. Que negócio é esse? Pera lá, parecia que nem chamado ele tinha, agora Deus está começando a levantar. Que negócio é esse? É porque Deus está levantando uma geração de corajosos, de libertadores, que vão buscar aquilo que Deus nos deu. E se você quiser a buscar aquelas línguas que Deus já te deu, mas você deixou esfriar, deixou morrer, o Espírito de Deus está aqui e um renovo de Deus está pairando sobre nós. Seja renovado agora, seja renovado agora, seja renovado agora. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Seja renovado agora, seja renovado agora. Eglon, que tenha aprisionado a boca do meu irmão e da minha irmã, bata em retirada, porque a igreja, a Assembleia de Deus dos Chetás, está tocando a trombeta. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. Glorificamos a Deus e testificamos que Ele é o Filho de Deus. Fazemos isso conforme o Espírito Santo nos ordena. Só dá lugar para o Espírito que Ele faz o resto. Só dá lugar para o Espírito que Ele faz o resto. Só dá lugar para o Espírito que Ele faz o resto. Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Deus te chamou. Soldados da última hora. Soldados da última hora. O general de guerra, ele está passando no nosso meio. O general de guerra, ele está passando no nosso meio. Quem quer ir para a guerra vai. Quem quer ir para a guerra vai. Eu quero profetizar aqui essa noite que aqueles demônios que têm tirado o teu sono, porque sono é presença de Deus, é presente de Deus. Deus dá os seus amados sono. Aquele demônio que tem se levantado para
tirar o teu sono. Nunca mais você vai perder uma noite de sono. Eu estou sentindo o espírito da profecia, ele está neste ambiente, pastor Vanildo. Eu sinto graça de Deus aqui para dizer: aqueles demônios que ficaram lá na rua da tua casa, dizendo eu mato ele de uma ansiedade, eu mato ela de uma depressão, vai ter que bater em retirada, porque você está saindo daqui essa noite armado até os dentes e dizendo: saia bom, saia bom, saia bom, saia bom. Vai dizendo: saia bom, saia bom, saia bom. Nós estamos aqui. E você quer voltar à posição onde você nunca deveria ter saído, ou você quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você ouviu a palavra de Deus, a palavra falou contigo, ardeu dentro de ti como tempos você não sentiu. Aí aonde você está, levanta a tua mão, você que deseja, que eu quero orar por você. Tem alguém que está afastado da casa de Deus, ou quem ainda nunca tomou uma decisão por Cristo Jesus e deseja reconciliar com Deus ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Se tem, eu pergunto pela última vez e vou orar. Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Aí aonde você está, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer trazer a normalidade de volta para ti. Tem alguém? Tem alguém?
Se não tem, que Deus possa ser misericordioso e te dar uma outra oportunidade. Aos irmãos que estão aqui na frente, eu peço que os obreiros estendam a mão. Milton, a glória de Deus vai inundar esse lugar. Senhor, meu Deus, Pai querido que estás nos céus, nós levamos a nossa voz à tua presença nesse momento, onde nós vemos, Senhor, os nossos irmãos aqui à frente, pois creem que as suas histórias vão mudar nessa noite, ó Deus querido. Eu peço que o Senhor venha visitar cada um deles agora, e que a unção do teu Espírito seja derramado sobre todos aqueles que querem uma nova história, que querem um novo tempo, ó Deus querido e poderoso. Pois o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, e nós podemos ouvir a tua voz do Senhor tão perfeitamente. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrama a graça, eu peço que o Senhor derrama a unção, eu peço que o Senhor derrama poder, aonde tem o crente, ó Deus, batizado com o Espírito Santo. Pega ele, pega ela, agora, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, agora, em nome de Jesus. Receba poder, receba unção, receba glória, agora, aqui no público, receba poder, glória, unção, em nome de Jesus. Seja restaurado, em nome de Jesus. Receba aí a presença, receba a graça. Pega, Espírito Santo, pega, Espírito Santo, aonde tem crente batizado com o Espírito Santo, ele começa a falar em línguas, agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, seja impactado pelo poder, pela unção de Deus, em nome de Jesus. Tributamos a ti toda a glória, tributamos a ti todo louvor e toda a adoração. Em nome do Senhor Jesus, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, seja nesta noite desperto para um tempo de batalhas e de vitórias. Alabai, Calabanabai, Eyamaduri, Hadore,